E aí, tudo bem? Nós vamos falar da independência da América Espanhola, tá? Eu sou o professor Márcio, então nos próximos minutos vamos estar falando sobre esse assunto. Ah, as influências aí para a independência do continente americano foram a Revolução Francesa. Nós vamos ver que o Napoleão Bonaparte, as ações do Napoleão vão influenciar em muito a independência da América Espanhola, dos países da América Espanhola. A independência dos Estados Unidos, que vai servir como um modelo para os países da América Espanhola, e o próprio Estados Unidos, que depois com a doutrina Monroe vai tentar governar também o resto da América, vai tirar o poder da Europa para agora os Estados Unidos ser o grande império, e as influências iluministas. Então, esses são as grandes influências por trás da, do processo de independência da América Espanhola. Tá? Você já deve ter ouvido falar do Tupac, né? Só que não é esse o Tupac que nós vamos falar aqui. Tá? O Tupac morto na saída do show, ou perdão, da luta do Mike Tyson. Não, não é esse. Nós vamos falar desse aqui. Tá? O Tupac Amaru II, que era da linhagem imperial Inca, que começa uma revolução no Peru. Tá? Aqui ele é moeda, né? Virou imagem em cédula de dinheiro, né? No dia 4 de novembro de 1980, ele enforcou Arriaga, que era o líder espanhol local, e começou uma revolução. Tá? Logo, todas as pessoas de origem indígena vão começar a seguir ele, tá? E eles vão tomando territórios, só que a Espanha vai vir, vai atacar de uma forma muito violenta. A Espanha não vai querer perder esse território. Resultou em 60 mil mortes de indígenas, né? 60 mil pessoas mortas, e eles não conseguiram a independência do lugar, mas ficou a sementinha plantada lá, tá? A sementinha da revolta ficou plantada na região. A, a independência espanhola ela vai resultar aí na formação de 18 países livres, independentes no continente americano. Tá? Esse território aqui em verde ele foi é, administrado, governado, dominado pela Espanha por 300 anos. Tá? Era um território dividido em cinco partes, o que era chamado de Nova Espanha, que pegava ali partes do México e dos Estados Unidos, o que era chamado de Nova Granada, que pegava Colômbia, Panamá e Equador, o que era chamado Peru, que pegava o atual Peru, o que era chamado na época de Rio da Prata, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, e as capitanias gerais, Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Né? A Espanha ela faz essa divisão para conseguir controlar melhor, para conseguir dominar melhor esses territórios aí. Tá? E nós vamos ver
que a independência desses países foi um processo, tá? Um processo que teve influências externas, tá? E graças a essas influências, a esses processos, esses países conquistaram sua independência. Depois nós vamos ver também até que ponto que foram independentes, que são independentes de fato, tá? Certo? Depois vem o que é chamado de revoluções fracassadas, tá? O Fernando VII, tá? No dia 6 de maio de 1808, tá? O Napoleão Bonaparte tira o Fernando do poder. E no lugar coloca quem? O irmãozinho dele, o José Bonaparte. Os crioulos, tá? E crioulo, a elite americana, são os descendentes dos espanhóis que nasciam na América, tá? Só que eles eram excluídos de altos cargos. Então, assim, eles eram grandes proprietários de terra, eles eram grandes arrendatários de minas, comerciantes, pecuaristas, só que eles não tinham poder político, tá? Então, assim, esses caras aqui, os crioulos, que vão ser os nomes aí por trás do processo de independência, porque eles querem poder político. No primeiro momento, eles vão ficar contrários ao Bonaparte. Eles não vão aceitar que o Bonaparte tome o trono do Fernando VII. Tá? Só que depois eles vão perceber o seguinte: o Fernando VII não está mais no poder. Tá? A gente não deve nenhum tipo de satisfação para o José Bonaparte, que ele não é espanhol, a gente não reconhece ele. E o Fernando VII não está no poder, então logo nós vamos poder sermos livres. Tá? Não esse primeira, porque é chamado de revolta fracassada. A Inglaterra não vai ajudar. Já vê que a Inglaterra ela vai ser importantíssima para o processo de independência. Só que nesse momento aqui a Inglaterra estava sofrendo com o bloqueio continental. Lembra lá? Napoleão vai impor aos outros países que que a Inglaterra não mantenha comércio com eles. Portugal vai continuar com o comércio, mas nós vamos ver que em 1808 Portugal foge para o Brasil. A coroa foge para o Brasil. No caso da Espanha, a Espanha tenta manter comércio, a França vai invadir a Espanha. Quando a França invade a Espanha, é esse momento que o Fernando perde o poder dele. E a Inglaterra está aqui nessa guerra contra a França. Então a Inglaterra, de uma certa forma, não vai voltar seu olhar para as Américas. Depois os ingleses vão perceber que se os países das Américas forem livres, a Inglaterra não vai ter intermediário com os europeus. Então a Inglaterra vai poder comercializar direto com esses novos países livres. Então a Inglaterra vai lucrar. Então, nesse segundo momento que a gente vai ver agora, a Inglaterra faz parte da jogada. Porque ela vai perceber que ela vai lucrar muito com a independência. Aqui está escrito errado, tá? É rebeliões. Ui, ai, ai.
Tá? Então, consequências aí gerais. Não vai ter a Gran Colômbia do Simão Bolívar, não vai ter um país só na América do Sul como eles desejavam, pelo contrário, vai ter uma fragmentação com vários países. Tá? Essa revolução serviu diretamente para os crioulos. Tá? Lembrando quem que é os crioulos com dois L's aqui. Os crioulos com dois L's são os descendentes de espanhóis, que não tinham poder político, porque não tinham nascido na Espanha, mas que eram muito poderosos, eram os grandes fazendeiros, eram os caras que trabalhavam com minério, então era quem tinha grana na época. E esses caras aqui vão chegar no poder. Tá? A sociedade em si não vai ter muita mudança, porque vai manter a estrutura social colonial, com os crioulos no poder e os miscigenados, os negros e os indígenas colocados fora da política. Esses grupos não vão participar da política, vão continuar sendo explorados. Vai acabar com a escravidão, só que esses grupos vão continuar sendo explorados. E os países estrangeiros também não vão romper com o continente americano, pelo contrário. O continente americano, guardem isso, vai ser um fornecedor de matéria-prima. Só que não vai ter indústria, não vai investir em indústria. Então, vai entregar matéria-prima muito barato, tá? E vai comprar depois o produto produzido aí muito caro. Então vai continuar existindo a exploração econômica aqui com o continente americano, porque a gente entrega a matéria-prima barata e depois compra ela industrializada em forma de produto mais caro. Então o lucro fica sempre para fora, não fica por aqui.